A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos disponibilizando todas as semanas novos vídeos pré-aulas para que assim você possa ter suplemento, subsídio e apoio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é abençoar você com a palavra de Deus. Então curta, comente, se inscreva, compartilhe e assim estará, de uma certa forma, abençoando também o nosso trabalho, divulgando. Lembrando que também nós estamos disponibilizando os vídeos das lições bíblicas no site do Dailymotion. Assim, você pode ver depois, lá na descrição do vídeo, o link lá para o site do Dailymotion, ok? Então se inscreva aí e continue orando por nós, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Quem ama cumpre plenamente a lei divina. Lembrando que o assunto aqui tratado é um complemento. Nós não vamos falar especificamente os tópicos dessa lição. Nós vamos trazer um assunto que está relacionado, mas que complemente, que auxilie. Isso é um subsídio. Se fosse falar simplesmente da lição como está aqui, não precisaria, pois acredito que todo aluno da Escola Bíblica Dominical está com um exemplar da sua lição. Então, o subsídio é justamente um estudo extra, mas que está de acordo com o assunto da lição, trazendo algo a mais, que some, que complemente o assunto e dando ênfase a uma compreensão melhor do assunto. Então, quem ama cumpre plenamente a lei divina. A nossa lição, o textuário diz assim, que está em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A verdade prática diz assim: amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. A leitura bíblica em classe está baseada em Romanos capítulo 12, versículos de 8 a 14. A lição ela está subdividida em 3 tópicos. 3 tópicos. O primeiro fala sobre a singularidade do amor ágape. Terceiro, amar a Deus, segundo, amar a Deus e ao próximo. E terceiro, sob a tutela do amor, rejeitemos as obras das trevas. Então aqui está o desenvolvimento da lição. Nós estamos dando continuidade ao primeiro trimestre de 2017 das lições adultos, onde traz uma série de assuntos, de lições sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, um assunto de grande relevância para a vida do cristão. Nós vamos terminar essa lição na próxima semana, né? Essa semana que vem, a 8, e é um assunto que vale a pena nós explorarmos, não esquecer, mas procurar aprender a aplicar a palavra de Deus em nossos corações para que assim nós possamos ter uma vida cristã perfeita, abundante. Então isso só é possível com a manifestação das virtudes do fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que produz isso em nossa vida. Não é o homem que por si só consegue isso. Nós aprendemos em lições anteriores
que isso aqui é obra divina. Então precisamos conhecer, precisamos aprender, precisamos guardar, nos submeter e obedecer a palavra de Deus para que essas virtudes sejam a realidade em nossa vida. Não vamos ser cristãos teóricos, não vamos ser ouvintes esquecidos, mas vamos ser praticantes da palavra de Deus. Vamos viver isso para que assim nós possamos ter uma vida cristã perfeita, uma vida cristã frutífera, que agrade a Deus e que o caráter de Cristo seja manifestado em nossas vidas. Então nós estamos dando continuidade ao assunto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Onde fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só que o comentarista, ele não iniciou esse assunto com a primeira virtude, ele deixou justamente por último a primeira virtude, por certo, com o intuito de mostrar para nós que o amor é a base para tudo. Então, nós vamos dar início a esse assunto, do nosso estudo aqui, do nosso comentário, para que assim os irmãos tenham uma visão mais ampla acerca desse assunto, né? Quando o assunto aqui fala de quem ama cumpre plenamente a lei divina, geralmente as pessoas têm isso em mente. Não, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar isso para Deus. Então, muitas pessoas acreditam que por fazer, por mostrar grande esforço, pode, de uma certa forma, agradar a Deus, ou cumprir ali uma vontade divina. Tem pessoas que, mesmo sabendo que Cristo morreu na cruz, mesmo sabendo que Cristo nos disponibilizou uma nova dispensação mediante a graça, que nós não precisamos mais nos submeter às leis dos mandamentos lá do Antigo Testamento, caso esses que os judaizantes lá em Atos dos Apóstolos queriam que os gentios que aceitaram a fé em Jesus Cristo cumprissem a lei de Moisés e fossem até circuncidados, ou seja, uma forma de judaizar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo e os apóstolos combateram isso e ensinaram a verdade. Mas muita gente continua assim. Não, a gente tem que cumprir a lei de Deus, sem entender a importância dos concertos. Então muitas pessoas querem isso. Querem cumprir, têm essa visão de cumprir a lei de Deus de uma forma que agrade a Deus, porque acreditam que no seu muito esforço, na forma como ele extremamente procura cumprir aquilo, Deus vai ver, Deus vai se orgulhar. Mas, tratando-se de cristianismo, de evangelho, qualquer esforço humano em prol de salvação para alcançar algo de Deus é inútil. Não há nada que o homem faça que possa resolver o seu problema de pecado ou se aproximar de Deus. Porque o homem no pecado, ele não tem forças para se libertar. O homem no pecado não pode fazer nada para libertar a si mesmo, nem tampouco agradar a Deus na situação em que se encontra. Então muitas pessoas acham que por muito fazer, pode alcançar um favor divino.
Por exemplo, tem pessoas que acham que se pegar, fazer uma cruz de madeira, pagar a promessa de andar quilômetros e quilômetros, aquilo dali vai agradar a Deus. Outros acreditam que se subir degraus de joelho até ficar aparecendo feridas, isso também vai chamar a atenção de Deus por essa atitude ser uma atitude de esforço, de sacrifício. Outros até têm o fogo em seu corpo, mas nada disso. Por mais incrível e mirabolante que sejam essas atitudes, isso não importa nada para Deus. Mas, tratando-se de cristianismo, de evangelho, simples atitudes realmente mostra que Deus dá atenção a esse comportamento do ser humano. Quais são essas atitudes simples que superam qualquer sacrifício, qualquer tentativa de cumprir ou pagar promessa divina? Que atitudes são essas que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus, sendo nós humanos, homens sujeitos a pecar? Fé e amor. Essas atitudes, com certeza, chamam a atenção de Deus. Nós vemos exemplo disso uma certa vez, quando Paulo estava lá no cárcere, mas Silas, que cantaram, que as prisões ali foram abaladas, os presos ali, tudo foram libertos. O carcereiro, quando viu aquilo, tentou se matar porque sabia que estava morto. Estava ali, fugiram os presos e sabia que os seus superiores haveriam de punir. Então ele já ia cometer o suicídio. Mas Paulo ali abordou aquele homem e disse que estavam todos ali. E aquele homem trêmulo chegou ali diante de Paulo e Silas e disse: "O que eu devo fazer para ser salvo?" E foi dito a ele: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa." Não foi imposto a ele: faça sacrifício, toque fogo no seu corpo, leve uma cruz em tantos quilômetros. Não. Aquele homem, a única coisa que foi dita a ele, que ele cresça em Jesus Cristo. Ou seja, para o homem receber a salvação em Jesus Cristo, só era preciso crer, só era preciso acreditar. Então são essas atitudes que agradam a Deus. Essa atitude, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós vemos aqui no texto áureo, a exemplo de amor: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, nós vemos aqui que atitudes simples como fé e amar a Deus chama a atenção de Deus, e não sacrifícios mirabolantes. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto: quem ama cumpre plenamente a lei divina. E nós temos que ver que tipo de lei é essa. Porque nós vemos a lei do Antigo Testamento, onde muitos ali quebraram aquele pacto com Deus. A lei, por sua vez, por causa do pecado, ficou enferma. Mas quando se trata aqui, quem ama cumpre a lei divina, está falando de algo muito superior. Está falando de um ideal de Deus que nós podemos cumprir, não com sacrifícios miraculosos, mirabolantes, incríveis, mas atitudes simples como fé ou o amor. Então é isso que nós vamos tratar dentro desse estudo.
nós vemos um exemplo interessante que Jesus traz para nós quando um dos doutores da lei tentaram testar Jesus. Um dos doutores da lei tentaram interrogar Jesus para ver se pegava ele em alguma falha. E veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso um doutor da lei perguntando a Jesus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus deixou bem claro aqui, que cumprindo esses dois mandamentos, resume toda a lei de Moisés e os profetas. Então, Jesus sabia justamente do que estava falando. Mesmo assim, ainda tem muita gente tentando invalidar o sacrifício de Cristo para viver a lei no modo do Antigo Testamento, né? Mas que essas atitudes, como amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a ti mesmo, é o suficiente para chamar a atenção de Deus e agradar a Deus. Para uma boa compreensão da palavra amor como fruto do Espírito, que é o assunto que nós estamos falando aqui, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, nós estamos aqui agora falando da primeira virtude do fruto do Espírito. Nós falamos da segunda virtude até a nona, né? E, por último, o comentarista deixou o amor, justamente com o objetivo de trazer a explicação de que o amor é a base para as demais virtudes do fruto do Espírito. Nós não vamos poder produzir em nossa vida gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, se nós não tivermos primeiro desenvolvido o amor. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele produz o amor em nossas vidas, para que assim, estando o nosso terreno fértil pela virtude do amor, é o suficiente para que as demais virtudes sejam produzidas. Então é isso que o Espírito Santo faz. Então, para uma boa compreensão da palavra amor como fruto do Espírito, precisamos saber seus significados e classificações. Existe a palavra amor em vários sentidos no grego. Pelo menos 4 são importantes para que nós possamos ter uma compreensão correta dessa virtude como fruto do Espírito na nossa vida e até mesmo na Bíblia Sagrada. No grego do Novo Testamento encontramos as palavras agapau e ágape. Agapau é verbo e ágape é substantivo. Então, essas duas palavras sempre aparecem no Novo Testamento, sempre se referindo, sempre envolvida com a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Então, ágape é
um amor que tem como fonte Deus. Mas no grego nós podemos encontrar, além da palavra ágape, encontramos também a palavra filia. Encontramos filia, encontramos também eros no grego e storge. Filia é o amor fraterno, que no seu contexto fala de amizade, ou seja, a fonte desse amor filia é o próprio homem. Ou seja, como a gente pode entender isso? Se uma pessoa me agrada, me considera, gosta de mim, me trata bem, me presenteia, é claro que eu vou gostar e manter uma amizade com essa pessoa. Porque esse amor depende de uma atitude recíproca. Se eu sou bem tratado, eu também vou tratá-lo. Se me ama, eu também amo. Então, esse amor filia é um amor de amizade recíproca. A fonte desse amor é o homem. Quando o homem é agradado, quando o homem é recompensado, aí sim esse amor é desenvolvido. Eu amo quem me ama. Eu gosto de quem gosta de mim. Então, é assim esse amor filia. Eros, amor físico. No seu contexto, fala de erótico. Ou seja, a fonte desse amor são os sentidos. Esse tipo de amor erótico é manifestado entre um casal, entre marido e mulher, nas suas relações íntimas. E também o storge, que é o amor familiar, que tem no seu contexto a família e trata-se na sua fonte a família em si. Então, todos que são da família de uma casa, existe um amor ali familiar, porque nasceram, vivem ali junto. Então, aquele amor é o amor storge, o amor familiar entre pai e filho, e assim sucessivamente. Mas o amor ágape é o chamado amor abnegado. O contexto deste amor ágape é divino, porque a fonte dele é o próprio Deus. Veja como diz as Escrituras. Em João capítulo 3, versículo 16, né? O Evangelho de João, mostra que ágape é um amor divino que sempre está envolvido a pessoa de Deus Pai e de Deus Filho, ou seja, de Jesus Cristo. João 13,16, que é um versículo muito conhecido nas Escrituras, que se prega muito, porque fala de uma grande verdade acerca do amor de Deus. Aqui fala do amor ágape. 13,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Deus amou aqui é agapau. O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, agapau ou ágape tem o mesmo sentido. É um amor divino, ou seja, a fonte desse amor é Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Foi Deus que revelou esse amor, porque o amor ágape não é um amor recíproco. Ele é um amor abnegado. Por exemplo, nós não merecemos salvação. Será que nós merecíamos o sacrifício de Cristo? Todo o sofrimento que ele passou, sendo nós vis pecadores?
a Bíblia ainda diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não é um amor filia, não é um amor familiar, é um amor divino. Esse amor divino não depende de que eu tenha que retribuir para que Deus me conceda tamanha misericórdia e salvação. Eu não mereço, eu não sou digno, mas Deus, Ele tem a bondade e o amor de nos salvar, de nos perdoar. Esse é o amor divino, que tem a sua fonte em Deus. Por isso que é o amor ágape. Em Romanos 5:8, veja o que está escrito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sempre está envolvida a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo Jesus. Então, Deus prova seu amor. E a Bíblia diz aqui bem claro, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que nós não éramos dignos, nós não merecíamos. E por que Deus nos amou? Porque o amor ágape é um amor divino, é um amor que tem a sua fonte em Deus, é um amor abnegado que não é recíproco, é Deus que doa, é Deus que disponibiliza isso, sem ter a intenção de receber algo em troca. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo sendo nós ainda pecadores. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 39, está escrito: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, ágape aqui, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos o termo no grego, né, agapau ou ágape, que ocorre em várias passagens do Novo Testamento, se referindo à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, sempre envolvido o Pai e o Filho. Então, nós podemos ver aí, através dessas referências, esse esclarecimento, que o amor ágape tem a sua fonte em Deus, porque é um amor divino que está envolvido na pessoa do Pai e na pessoa de Cristo. É um amor que não é recíproco, é um amor que doa, é um amor abnegado. É você amar alguém sem querer ter de forma alguma retorno. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco. Como proceder na vida cristã de forma perfeita? Eu já falei aqui nas lições anteriores que para nós termos uma vida cristã perfeita, aperfeiçoada, muitas pessoas acham que para ser perfeito na vida cristã é porque ora muito, mostra que ora muito, que lê muito a Bíblia, que diz que lê. Pessoas que sempre está demonstrando as suas atitudes religiosas. Eu faço isso, eu pago dízimo, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo os necessitados, eu faço tantos trabalhos na igreja, eu sou voluntário disso, daquilo, outro. Pessoas que querem mostrar uma perfeição com essas atitudes, que nada mais é do que um emaranhado de responsabilidades que no fim vai trazer um desconforto e frustração.
Mas o que nos leva a ter uma vida perfeita na vida cristã é a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida. E o amor é a base para isso tudo. Porque nós não podemos desenvolver as outras virtudes se o amor de Deus não estiver frutificando em nossa vida. Porque é a forma que nós podemos nos identificar com Ele quando nós temos o amor de Deus em nossa vida. Então, para cumprir a lei divina, seguir o ideal de Deus, a vontade de Deus, quando eu amo verdadeiramente a Deus, isso se torna o quê? Uma atitude de dimensão vertical. Eu estou olhando para cima, eu tenho um alvo. Então isso é uma atitude de dimensão vertical. Quando eu amo a Deus, o amor a Deus deve ser em primeiro lugar. Se eu amar qualquer outra coisa, se não for primeiramente Deus, não sou digno da comunhão com Ele. Em João, capítulo 14, Evangelho de João 14, versículos 21, veja que o Senhor Jesus nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, a primeira atitude de que nós verdadeiramente amamos a Deus, que é uma atitude de dimensão vertical, é quando eu cumpro os seus mandamentos, que eu obedeço a sua palavra, procuro cumprir o ideal de Deus para que assim a sua vontade seja realizada em nossa vida. Quando nós pecamos, nós simplesmente na prática estamos transgredindo uma lei de Deus. Quando nós pecamos, nos rebelamos contra Deus, porque não foi esse o ideal de Deus em criar o homem, a semelhança do Criador, para viver na prática do pecado. Muitas pessoas às vezes batem no peito, amam a Deus, Deus é isso para mim, mas as suas atitudes não mostram. Porque não são atitudes de dimensão vertical. Dizer que ama a Deus, mas comete adultério, se prostitui, comete pecados que, para quem quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não condiz. Então, quem ama a Deus verdadeiramente cumpre os seus mandamentos. Como assim? Está lembrado da lição passada que eu falei de José? Lá no Egito, quando a mulher do seu senhor queria tentá-lo para se deitar com ele. Aquela mulher passou muitos dias ali tentando aquele jovem para que ele caísse ali e deitasse com ela. Mas aquele jovem, apesar de ser jovem ali, servia a Deus. Ele não quis de forma alguma cometer uma traição contra o seu Senhor, que deixou ele ali sob a liderança de tudo na sua casa. Ele não achava digno de trair a mulher do seu patrão. Ou seja, traiu o seu patrão, assim, cometendo ali um pecado com a sua esposa. Mas o que me chama a atenção na história de José é que José não queria pecar contra Deus. Porque se ele caísse naquela tentação de ficar com a mulher do seu patrão, ele não só estava cometendo um pecado contra aquele seu patrão,
mas que também estava descumprindo uma lei divina. Aquela atitude, se fosse realizada, ali era justamente um amor erótico que surgiu naquela mulher, mas aquilo José não quis, porque se ele cometesse aquilo, ele ia pecar contra Deus. Então, quando nós amamos verdadeiramente a Deus, que é uma atitude de dimensão vertical, nós procuramos cumprir os mandamentos no que diz respeito em fazer a vontade de Deus e não pecar contra Ele. Então essa é a verdade de quem ama a Deus em primeiro lugar. Cumprir os seus mandamentos. Não estou falando aqui de guardar o sábado, estou falando aqui do cuidado de não pecar contra Deus. Porque em primeiro lugar está em agradar, fazer a vontade de Deus. É o ideal de Deus. Então, se eu amo, quem ama, como diz aqui o título da lição, cumpre plenamente a lei divina. Então, a primeira cláusula aqui do mandamento divino é amar Ele. E quem ama a Deus conhece, obedece, guarda a sua palavra. Como o salmista disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu não guardo, é porque eu não amo. Enquanto as pessoas traem a sua mulher, adultera, uma pessoa dessa ama a Deus? Se não foi fiel com a sua mulher, como vai ser fiel com Deus? Então, quem ama a Deus verdadeiramente é uma atitude de dimensão vertical. E essa atitude inclui em obedecer a palavra de Deus, conhecer e obedecer. Porque quem ama verdadeiramente conhece e faz de tudo para não romper essa comunhão com Deus. Então é muito interessante o assunto dessa lição. E o versículo 24, para nós finalizarmos esse tópico aqui, falando sobre o amor vertical, diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tá aí a verdade. Quando você vê pessoas crentes, onde muitas pessoas que não evangélicas ficam apontando isso, porque fulano é isso, eu não faço e fulano na sua igreja faz. Mas essas pessoas que fazem isso é porque não amam verdadeiramente a Deus. Porque quem ama a Deus procura fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra, cumprir o ideal de Deus. É a atitude de um verdadeiro cristão que ama a Deus em primeiro lugar. Segundo, amar ao próximo. Amar ao próximo é uma atitude de dimensão horizontal. Se Deus é um amor vertical, amar o próximo é um amor horizontal, porque é onde nos envolvemos na sociedade, com o próximo. E para isso também precisamos do amor de Deus na nossa vida. Então, quando nós amamos ao próximo, que é justamente um dos segundos, é o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, Jesus falou que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, cumprindo esse mandamento, esses dois mandamentos, nós plenamente cumprimos a lei divina. Olha que coisa profunda. Então,
nós não conseguiremos, ou seja, nós não conseguiremos amar o próximo com amor ágape, salvo que se amarmos a Deus primeiro. Ou seja, nós não temos condições de amar o próximo sem antes o amor de Deus fluir na nossa vida, que é o amor ágape. Porque o amor ágape não é um amor que depende de reciprocidade. É você amar alguém sem esperar nada dela. É o amor divino. Como nós falamos aqui no início, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus provou o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus esperou disso aí? Deus foi que derramou o seu amor através de Cristo, nos abençoou. Então, o amor do Pai, o amor do Filho envolvido, nos resultou na oportunidade de salvação. Então, isso não é porque nós merecemos, não. Nós não merecíamos, somos pecadores, mas o amor de Deus é tão grande, que é um amor divino, que nos deu perdão e salvação. Então, se esse amor não for derramado, não for desenvolvido na nossa vida, se o Espírito Santo não desenvolver isso na nossa vida, nós não vamos ter condições de amar o próximo. A gente vê muitas das vezes, em qualquer lugar, na igreja, sempre tem aquelas pessoas que são mais preferidas, mais próximas das pessoas. Por quê? As pessoas querem sempre um amor recompensado, né? Não, fulano me trata bem, fulano bajula, fulano dá presente. Mas aí é um amor fraterno, um amor de amizade, é um amor de reciprocidade. Mas o amor ao próximo, que é aquele amor semelhante a nós mesmos, né? Amar o próximo como a nós mesmos, é a gente querer o bem que a gente quer para nós, a gente quer e deseja para o próximo. Esse é o amor que nós amamos a nós mesmos, ou seja, amar o próximo como a nós mesmos. É nessa atitude. O que eu quero de bom para mim. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. O bem que eu quero para mim, eu desejo para o meu próximo. Então esse é o amor ao próximo numa dimensão horizontal. É incrível ver pessoas muitas das vezes que acham que está agradando a Deus porque está promovendo ou agradando aqueles que agradam a Ele, quando na realidade não ama o próximo. E às vezes o próximo pode ser aquele que você está desprezando. Talvez o desprezo seja a forma porque você não vê reciprocidade. Mas se você quer agradar a Deus, meu amigo, se você ama, obedece a palavra de Deus, ou quer agradar, cumprir plenamente a lei divina, você tem que amar o próximo sem esperar um retorno, sem reciprocidade. O bem que você quer para si tem que ser também desejado na vida do seu próximo. Então, é Bíblia, não é o Daniel falando, mas é a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos capacita para cumprir esse segundo mandamento. Porque se for depender do amor, filia, né,
que tem a sua fonte no próprio homem, que depende da amizade, da reciprocidade, meu amigo, esse amor é um amor de intenções. Não tem uma dimensão horizontal, é um amor fechado. Mas com a ajuda do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é uma ação, é uma obra divina do Espírito Santo na nossa vida, é que ele vai produzir esse amor dentro de nós, e assim nós vamos ter condições de cumprir esse mandamento, de cumprir plenamente a lei divina, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Não é fácil, mas se o fruto do Espírito for verdadeiramente manifestado na minha ou na sua vida, você vai ter condições de cumprir esse ideal de Deus na sua vida, para que assim você tenha uma vida cristã perfeita. Porque do contrário, você só vai amar aqueles que te amam, mas você não vai se identificar com Cristo. Então, o caminho para a maturidade cristã, uma vida cristã perfeita, requer renúncia, requer submissão, requer obediência, para que assim nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então o caminho é conhecer, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. O caminho é esse: fé, submissão, obediência. Amar a si mesmo é uma atitude de dimensão interior. Terceiro aqui para nós finalizarmos: amar a si mesmo é uma atitude de dimensão interior. Embora pareça estranho, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Como nós podemos amar nós mesmos? Dá logo uma impressão de que eu estou dando toda a atenção ao meu ego. Mas na realidade, quando amamos a nós mesmos, claro que com o auxílio do Espírito Santo, ele nos encaminha, nos guia para que nós possamos buscar a Deus e desenvolver um caráter submisso. Então, quando eu amo a mim mesmo, amar a si mesmo é uma atitude cristã, com auxílio da palavra de Deus, com orientação do Espírito Santo, possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E assim a gente alcança uma perfeição e maturidade cristã. Porque disso depende um amor que nós disponibilizamos para o próximo, semelhante a nós. Ou seja, o bem que eu quero para mim, eu desejo para o próximo. Então, quando eu amo a mim mesmo, isso não é uma atitude de egoísmo. Além de eu ter o cuidado de cumprir as minhas necessidades, eu vou me submeter ao Espírito Santo de Deus, à sua palavra, a palavra de Deus, para que em primeiro lugar na minha vida tenha primazia o amor a Deus e cumprir, buscar o reino de Deus. Então isso é uma atitude de dimensão interior, algo de dentro. Então é necessário conhecermos, aplicar e guardar esta palavra. Então é muito importante para que nós possamos ter uma vida cristã perfeita, precisamos amar nessas três dimensões. Vertical, só a Deus. Na horizontal, ao próximo. Não aquele que nos agrada, mas aqueles que são semelhantes.
O próximo é qualquer um. Independente se me agrada ou não. E a si mesmo. Então, isso fala de renúncia. Como eu falei em lições anteriores, que ou seja, o fruto do Espírito está classificado em 3 partes. O fruto relacionado ao relacionamento com Deus, o fruto relacionado ao relacionamento com o próximo e o fruto relacionado com a nossa vida pessoal. Então, amor, gozo e paz, relacionamento com Deus. Bondade, benignidade e longanimidade, relacionamento com o próximo. E fé, mansidão e temperança, relacionamento pessoal. Então, tudo isso depende do amor de Deus em minha vida. Então, o amor ágape é um amor que tem a sua fonte em Deus. É um amor divino que Deus derrama sobre nossas vidas. Temos isso pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, guardando a sua palavra que recebemos do seu Evangelho, possamos assim ter uma vida perfeita, uma vida cristã equilibrada, onde as pessoas possam ver o caráter de Cristo sendo manifestado em nossa vida. Então, o fruto do Espírito é muito importante na vida do cristão. Então, o amor, ele é a base para que possamos ter o desenvolvimento das demais virtudes. Sem amor, não agradamos a Deus, não nos identificamos com Ele, porque para nós nos identificarmos com Deus, com Cristo, temos que viver o seu amor. E através dessa atitude é que nós temos condições de desenvolver uma vida cristã perfeita, para que o caráter divino seja manifestado em nossa vida. Nós não temos condições de desenvolver isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso, mas depende de nós o que? Nos submeter, obedecer a palavra de Deus. Então o amor é a base para que tudo isso possa ser desenvolvido. Então não adianta nós termos dons espirituais, dons ministeriais, outras virtudes sem o amor. O amor tem que ser, em primeiro lugar, para nos dar a base, para que o terreno seja assim favorável para as demais virtudes. E assim, as demais virtudes nos dá uma perfeição na vida cristã. Então vale a pena estudar sobre o fruto do Espírito, vale a pena viver, conhecer cada vez mais essa realidade, essa verdade bíblica, para que assim possamos ser verdadeiros cristãos, não teóricos, não meros religiosos, mas servos de Cristo. Então são verdades que só de quem vive e pratica tem condições de usufruir tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, se Deus quiser. Amém?